Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Pressão da Gaviões da Fiel, que entra no CT para cobrar os jogadores do Corinthians. Tem jogadores na balada, vamos falar sobre isso e vamos falar também da escalação do Corinthians que pega o Flamengo neste domingo. Mais uma vez, provavelmente sem o Memphis Depay. Conto tudo isso para vocês agora. Sereto News chegando, roda, vinheta, produção. Inscreva-se, é de graça. Você não paga nada para inscrever-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Deixe também o seu comentário, porque aqui você tem vez, você tem voz no canal do Sereto, em nome de Aposta Ganha. Vem jogar comigo, pagamento antecipado, cashback diário. Você pode criar a sua aposta, as odds supremas e relâmpago, e faça o seu cadastro agora mesmo. Mas atenção, aposte com moderação, aposte com responsabilidade, porque o site é para maiores de 18 anos. E se você está com o nome sujo no SPC ou no Serasa, você tem que conversar com o pessoal da MoveUp. 479923-144,98 por apenas R$599. Eles limpam o teu nome para você. Em até 30 dias, o seu nome vai ficar limpinho, limpinho. MoveUp. Vamos às informações do Corinthians aqui no canal do Sereto. É o seguinte, a torcida organizada Gaviões da Fiel, outras torcidas organizadas estiveram juntas também, assim como a Camisa 12, a Pavilhão 9, mas principalmente a Gaviões da Fiel esteve presente hoje no CT do Corinthians, pressionando os jogadores do Corinthians. Invadiram não, né? Porque entraram, foram convidados, se convidaram, na verdade, né? Se convidaram, comunicaram o Corinthians que estariam presentes no CT do Parque Ecológico e aí foram convidados para entrar no Parque Ecológico para conversar com os jogadores corintianos. Entraram, conversaram com alguns jogadores, conversaram com a comissão técnica e pediram mais raça aos jogadores do Corinthians. Principalmente depois do que aconteceu na partida contra o Sport no último domingo, lá na Ilha do Retiro, quando o Corinthians perdeu pro lanterna do Campeonato Brasileiro. E jogando bolinha, né? Jogando absolutamente nada. Os torcedores corintianos não suportaram essa situação e foram pedir mais raça aos jogadores corintianos. E também foram cobrar alguns jogadores, porque existe a informação dos torcedores corintianos, da Gaviões da Fiel, que alguns jogadores do Corinthians estão na balada, ou estariam na balada. Por exemplo, o Garro estaria na balada, teria sido flagrado na balada. O André Carrillo, e não é a primeira vez que o André Carrillo foi flagrado na balada, também teria sido flagrado na noite paulistana. E o Héctor Hernandes que está afastado do Corinthians e continua na balada, né? Não está jogando mais. Aliás, está explicado porque ele está afastado pelo técnico Dorival Júnior, porque ele está na balada. Então, os torcedores do Corinthians ficaram muito irritados, porque inclusive esses jogadores foram vistos na balada depois do jogo contra o Sport, depois que o Corinthians perdeu para o Sport na Ilha do Retiro. Então foram cobrar esses jogadores mais de perto. Uma cobrança da torcida, já é tradicional que a Gaviões da Fiel faça essa cobrança da torcida. Então, ou joga por amor, ou joga por terror, né? Essa costuma ser o lema da torcida do Corinthians em casos assim, pressionando os jogadores para dar o sangue no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, ele está classificado para a semifinal da Copa do Brasil, que só acontece em dezembro. Depois do Campeonato Brasileiro, o Corinthians joga contra o Cruzeiro. É a grande chance do Corinthians ser campeão esse ano. Foi campeão do Campeonato Paulista, mas é a grande chance do Corinthians conquistar mais um título esse ano, é a Copa do Brasil, mas tem que melhorar no Campeonato Brasileiro para não correr nenhum risco
de rebaixamento e quem sabe conseguir também ficar perto da zona de classificação da Libertadores através do Campeonato Brasileiro. É isso que a torcida do Corinthians quer, é por isso que a torcida do Corinthians foi cobrar os jogadores lá no CT do Parque Ecológico. E o Memphis Depay? O Memphis Depay é o seguinte, não deve jogar mais uma vez nesse domingo contra o Flamengo. A comissão técnica do Corinthians está tendo todo um cuidado em relação ao Memphis Depay, depois que ele foi utilizado no jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, depois de jogar as eliminatórias da Copa do Mundo pela seleção da Holanda. Inclusive o próprio Memphis ficou irritado com essa situação, ele queria ter sido poupado do jogo da Copa do Brasil, porque tinha jogado as partidas com a seleção da Holanda na data FIFA. E acabou sentindo a contusão, um edema muscular. Se fosse decisão de campeonato, provavelmente o Memphis iria para o jogo. Mas como não é decisão do campeonato, embora seja um jogo muito importante contra o Flamengo, o Memphis, mais uma vez, deve ser poupado pelo técnico Dorival Júnior até que ele esteja totalmente recuperado. Deve voltar então na partida contra o próximo jogo, acho que é contra o Internacional em Porto Alegre. Então ele deve voltar. O Corinthians joga contra o Flamengo, depois joga contra o Internacional em Porto Alegre. Então ele deve voltar contra o Internacional em Porto Alegre, se eu não estiver equivocado, é essa a sequência do Corinthians do Campeonato Brasileiro. Se não joga o Memphis, deve jogar o Guinegão, que cumpriu suspensão automática na partida contra o Sport e deve retornar ao time. Estava muito bem no time o Guinegão, né? Fez 4 gols nos últimos 5 jogos com a camisa do Corinthians. O provável time do Corinthians para pegar a equipe do Flamengo eu mostro para você agora no campinho. 3-5-2. De novo deve jogar com 3 zagueiros. O Hugo Souza, Gustavo Henrique, André Ramalho e o Andileri, Raniel e José Martínez Bidon, né? Raniel, José Martínez e o Bidon, os 3 jogadores de meio de campo. Aí tem o Mateuzinho pela lateral direita, o Matheus Bidu pela lateral esquerda. E no ataque o Guinegão e também o Yuri Alberto. Deve ser esse o time do Corinthians. Tem mais um treino neste sábado no CT do Parque Ecológico. O Corinthians vai treinar mais uma vez antes do jogo contra o Flamengo, que é no domingo às 8h30 da noite. O jogo é só domingo às 8h30 da noite. Então pode ter alguma modificação nesse time do Corinthians. E se tiver alguma modificação, alguma novidade, se por acaso o Memphis for liberado para o jogo, você vai ficar sabendo aqui no canal do Cereto. Faça a sua inscrição no canal do Cereto, deixe o seu like, ative o sininho, seja parte do clube de membros do canal do Cereto. O que é que você acha dessa história de jogador do Corinthians na balada? Quero saber a sua opinião aqui no canal do Cereto. Agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal, tchau!